Quero trazer uma palavra para vocês que se encontra aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 56, versículo 6, que diz assim a palavra do Senhor: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Com base nessa palavra, o profeta Isaías estava levando a palavra do Senhor nos dias de Israel, naquela época, e ali o profeta Isaías mencionou esse versículo a todo o povo de Israel, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. E diz a palavra do Senhor que aquele povo ali se encontrava num verdadeiro declínio espiritual, se encontrava perdido em seus pensamentos, se encontrava sem força para buscar a presença do Senhor, se encontrava à mercê dos seus pecados. Diz a palavra do Senhor que a nação de Israel estava totalmente voltada para os seus deleites, para suas próprias vontades, vivia errante, estava todos ali sem força espiritual. E ali Deus levantara o profeta Isaías para profetizar em Israel, dizendo: ó vós, todos que tendes sede, vinde às águas, e os que tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Ou seja, aquele povo estava totalmente perdido espiritualmente. E não é diferente nos dias de hoje. Quantas são as pessoas que se encontram perdidas em seus pensamentos, perdidas por ter rejeitado a palavra do Senhor, perdidas por ter se entregado ao pecado, perdidas por ter entregado a sua vida às coisas erradas deste mundo, às ilusões deste mundo. E nós sabemos, meus amados, que o mundo, a palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno, que o mundo só traz ilusão e sofrimento. A palavra do Senhor diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Aquele que ama o mundo não faz parte, não tem comunhão com Deus, não faz parte do povo de Deus. Então nós estamos aqui neste mundo, porém nós não fazemos parte deste mundo. Nós estamos aqui apenas de passagem. Nós estamos aqui aguardando a vinda do Senhor Jesus, buscando continuamente a nossa salvação, porque a palavra do Senhor nos diz que o reino de Deus é alcançado por esforço. Não é de qualquer maneira que nós vamos entrar no reino dos céus. Não é de qualquer maneira que nós vamos estar com Cristo. Mas aquele que persevera em verdade, em sinceridade, em fidelidade ao Senhor, que busca esse esforço para conquistar a salvação plena, esse sim vai receber o galardão do Senhor naquele grande dia. E a palavra do Senhor diz que o povo de Israel estava de uma forma pecando, fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Então eles estavam cocheando em vários pensamentos. E o próprio Senhor proclamou ali dizendo, declarou ali dizendo: inclinai, Israel, inclinai os ouvidos a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Ou seja, inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos uns firmes benefícios a Davi. Ou seja, Deus bradando na terra, anunciando salvação e proclamando ali, alertando ao povo de Israel que era para ele se inclinar para o vosso Deus, se inclinar os ouvidos para ouvir a voz do seu Deus. E o Senhor Deus continuou falando: vinde a mim e ouvi, e a vossa alma viverá. Ou seja, vinde a mim e ouve as minhas palavras, que a vossa alma viverá. A vossa alma viverá, porque eu quero fazer uma aliança contigo, Israel. Eu quero fazer um compromisso perpétuo contigo. Olha só o amor que Deus tinha por Israel. Olha o quão Deus, ele fazia de tudo para que aquele povo se voltasse para ele, não só
da boca para fora, mas do coração, mas de um verdadeiro coração, mas de um coração aquebrantado, que aquele povo se voltasse para o Senhor com espírito de verdade, com sentimento verdadeiro. Mas nós sabemos que a nação de Israel cocheava em dois pensamentos. A nação de Israel não sabia como proceder, porque era um povo de coração duro, era um povo predestinado a pecar, era um povo que vivia na direção das coisas erradas, era um povo que vivia conforme os seus deleites, conforme as suas vontades. E Deus levantou o profeta Isaías para despertar essa nação, para despertar este povo. Meus amados, vão curtindo e compartilhando a live, por favor, para que as lives sejam enviadas para outras pessoas. Só viu uma curtida até agora, misericórdia. Vamos lá, vamos curtindo e compartilhando. Então Deus queria despertar, queria que Israel acordasse diante do seu estado espiritual que estava totalmente caído. E o Senhor falou: inclinai os vossos ouvidos e ouvi a mim, e a vossa alma viverá. E Deus continuou usando ali a boca do profeta Isaías, e dizendo da seguinte maneira: eis que chamarás uma nação que não conhece, uma nação que nunca se conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e o Santo de Israel, porque ele te glorificou. Ou seja, ouve, inclina os ouvidos e ouça as minhas palavras, que eu, seu Deus, farei com que a sua alma viva, farei com que todos reconheçam, todos os governadores, todos os reinos da terra, reconheça que há Deus em Israel, reconheça que eu sou Deus de Israel, reconheça que toda prosperidade que eu entreguei, que eu quero entregar, vem de mim, porque eu sou Deus em Israel. E era isso que Deus queria fazer, era isso que Deus queria, com que a nação se voltasse para ele, porque se a nação de Israel se voltasse para ele, as demais nações iriam ver e iria conhecer o Deus de Israel, iria também se voltar também para o Deus de Israel, porque Deus, a vontade do Senhor é que todos se salvem, a vontade de Deus é que todos sejam salvos por ele. E diz a palavra do Senhor, e Deus continuou usando ali a boca do profeta Isaías para proclamar, para declarar, para anunciar, dizendo: Israel, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto ele está perto. Ou seja, a nação de Israel estava tão perdida que eles nem sequer sabiam mais clamar a Deus, eles nem sequer sabiam mais orar ao Senhor, eles nem sequer sabiam como buscar a presença do Senhor. E o profeta, Deus usando a boca do profeta para instruir, para direcionar, para conduzir o povo à sua presença, dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Ou seja, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Ou seja, Israel, volte-se para mim, que eu voltarei para vós. Clama a mim, que eu ouvirei. Busca a minha presença, que eu mostrarei que eu sou o teu Deus, que eu irei fazer de ti uma nação vitoriosa, uma nação próspera. Não é diferente nos dias de hoje. Não sei o que se passa com a tua vida, não sei qual é a sua luta, quais são os seus problemas, não sei o que você tem enfrentado no seu dia a dia, não sei qual é a dor que você enfrenta, mas Deus manda te dizer nesta hora: o Senhor está me usando para falar contigo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O Senhor está falando: busca a mim, que eu sou o teu Deus, para te ouvir. Eu sou o Deus que te ouço. Eu sou o Deus que posso mudar a tua história. Eu sou o Deus que posso trazer à existência aquilo que não existe. Eu sou o Deus que pode transformar a tua vida. Eu sou o Deus que pode mudar todo o trajeto da tua vida. Basta então somente você confiar e crer. E ali o Senhor Deus continuou falando e dizendo: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ou seja,
Por mais certo que o homem seja, a palavra do Senhor diz que é totalmente vaidade. Por mais certo que nós achamos que nós estamos errados. Ou seja, a palavra do Senhor nos diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Nem os vossos caminhos, o caminho do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz que há caminhos que para o homem são bons, mas para Deus é a perdição do próprio homem. Ou seja, nós temos que ter uma mente de Cristo, andar conforme o Senhor andou, ser testemunho do Senhor Jesus aqui na terra, falar conforme Ele fala, ser testemunho da nossa conduta de vida, no nosso trabalho, na nossa casa, da igreja que você congrega, aonde você estiver, nós temos que ser luz. Nós temos que ser luz e o sal da terra, e a luz do mundo. Nós temos que falar conforme a direção do Espírito Santo de Deus. Diz a palavra do Senhor que porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais alto que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Ou seja, quem somos nós para entender os pensamentos do Senhor? É incompreensível, não temos essa estrutura intelectual para entender os planos do Senhor para conosco, para com a vida do homem, porque os pensamentos dele não é semelhante ao nosso. Os pensamentos do Senhor vai muito além do que a mente humana consegue imaginar, consegue discernir, absorver. E aqui no versículo 11, que é a chave: assim será a minha palavra, que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, as nossas palavras, a palavra do Senhor diz que as nossas palavras têm poder de abençoar e amaldiçoar. As nossas palavras têm poder de dar vida, mas também têm poder de matar. Tem um versículo que diz que pelas nossas palavras nós seremos justificados, mas também pelas nossas palavras nós seremos condenados. Então nós temos que vigiar não só nos nossos pensamentos, não só na intenção do nosso coração, mas vigiar naquilo que falamos, vigiar naquilo que sai da nossa boca. Tudo que você profere de bênção acontece, mas tudo que você profere de maldição também acontece. Então nós temos, através da nossa boca, nós temos aí o poder de dar vida, mas também temos o poder de matar. Então temos que ser vigilantes. Em todo tempo nós temos que andar segundo a direção do Espírito Santo, andar conforme a vontade do Senhor, para que nós possamos seguir a nossa caminhada em paz com Cristo, para que nós possamos andar conforme a vontade do Senhor. E quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós clamamos ao Senhor, o próprio Deus nos dota de entendimento, sabedoria e discernimento. Quando nós colocamos a nossa vida no altar, quando nós colocamos a nossa vida na direção, na posição que Deus nos quer que nós façamos, que nós sejamos diante dele, Ele nos capacita e Ele ensina nós termos vigilância naquilo que pensamos e falamos ou agimos. Então não sejais apressados em falar coisa alguma. A palavra do Senhor diz que a boca que muito fala tem perturbação, os lábios que muito fala tem perturbação. Então nós temos que ser prudentes. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser mansos como uma pomba, mas prudentes como uma serpente. Ou seja, nós temos que andar na direção do Espírito Santo, tendo total sabedoria para que nós não venhamos fraquejar, para que nós não venhamos pecar com os nossos lábios. Que nossa boca seja para profetizar bênção, que a nossa boca seja para proferir palavras de vitória, palavras que edifica, palavra que dá vida, palavra que santifica todo o nosso ser e também santificar, abençoar todos que estão em nossa volta. Então a nossa palavra tem muito poder. Então quando você estiver passando por momentos difíceis, quer seja na sua vida financeira, sentimental, espiritual, saúde ou qualquer área da sua vida, abra a tua boca apenas para abençoar e dizer como disse a mulher sulamita, o filho dela morto, e o profeta perguntou: vai tudo bem contigo? E ela respondeu: vai tudo bem. Então nós temos, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio
as lutas, as adversidades que surgem diariamente nas nossas vidas. Se alguém te perguntar como está a tua vida, somente responda: vai tudo bem. Tá tudo bem. Porque nós falando isso mesmo que não esteja, nós estamos profetizando, nós estamos decretando, nós estamos proclamando que vai tudo bem e assim será, irá tudo bem. Mesmo nós não temos um centavo no bolso, mesmo nós não tendo muitas vezes o que comer em casa. Se alguém perguntar como vai a tua vida, faça como a mulher sulamita, responda: vai tudo bem. E assim nós profetizando que vai tudo bem, as coisas vão acontecer e Deus moverá o céu, mudará o cenário da tua vida naquele momento. Tão somente por causa de uma palavra que você profetizou bênção na tua vida ou na vida de qualquer pessoa que você esteja abençoando. Então nós temos que ser vigilantes e prudentes em toda maneira de viver. Sermos prudentes e vigilantes em toda a maneira de viver. Com base nessa palavra eu quero te dizer, meu querido, vigia e seja prudente. Vigia e seja confiante. Vigia e confia no Senhor. Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Então nós temos que andar conforme a direção do Senhor. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Era uma mensagem curta, mas espero que todos vocês possam ter entendido a mensagem que Deus quis transmitir para você nesta noite, para que você possa ter entendimento, sabedoria e abrir a tua boca no tempo certo, no tempo oportuno e apenas falar o que convém, apenas falar o que é bênção, apenas fale o que vai edificar você e as outras pessoas que estiverem ao teu redor. Que a nossa boca seja para abençoar vidas, a nossa boca venha ser para proferir, para profetizar vitória na vida do nosso irmão e também na nossa vida. Amém, meus amados? Que o Espírito Santo possa falar melhor em cada coração. E você que não me segue, se quiser me seguir aqui no TikTok, Marleide de Almeida ou Marleide de Jesus. Lá no YouTube, Marleide de Almeida, Instagram, Marleide de Almeida. Então você que não me segue, quiser me seguir, lá tem bastante vídeos e lives eu cantando e vídeos eu pregando.